Santo, bem, queridos irmãos, esta festa de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XI, na encíclica Quas Primas, em 11 de dezembro de 1925. Três seriam os pontos a destacar. Primeiro, a realeza de Cristo, este nome e este poder de Rei, no sentido próprio da palavra, competem a Cristo na sua humanidade, entanto que homem, que Cristo é Rei. Enquanto o Verbo é em todo igual ao Pai, consubstancial com o Pai, tem o supremo domínio sobre todas as criaturas. Então não é só um direito de natureza por ser Deus, é também um direito de conquista. Através da sua humanidade como homem, foi que nos resgatou do pecado. E a frase de São Pedro: vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pagou o preço pelas nossas almas, conquistou as nossas almas. Segundo ponto da encíclica, esta realeza é principalmente espiritual. Sim, acabamos de ler no Evangelho como a resposta de Nosso Senhor a Pilatos é: o meu reino não é deste mundo. Somos admitidos neste mundo através da fé, do batismo. Sabemos que a nossa luta é contra Satanás, contra o poder das trevas. Sabemos que, como súbditos, temos de desprendermos dos bens terrestres, negarmos a nós próprios e seguir tomar a cruz de Cristo. Mas, continua o Papa, erraria gravemente aquele que negasse a Cristo o poder sobre as coisas humanas e temporais, posto que o Pai lhe conferiu um direito absoluto sobre as coisas criadas, todas as coisas criadas submetidas à sua vontade. E então, cita o Papa Leão XIII, seu império não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados, estende-se igualmente e sem exceções aos homens todos, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o império de Cristo abarca em todo o rigor da verdade o gênero humano inteiro. Isto é, não cabe fazer distinção entre os indivíduos, entre as famílias, entre os Estados, mesmo que não sejam católicos. Cristo é fonte única de salvação para as nações como para os indivíduos. Tal como nos diz no livro dos Atos dos Apóstolos, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Terceiro ponto desta encíclica. O Papa o que pretendia, o alvo, a finalidade desta encíclica é relembrar aos Estados que aos governos e à magistratura incumbe a obrigação, bem assim como aos particulares, de prestar culto público a Cristo, sujeitar-se às suas leis. A finalidade é lembrar o reinado social de Cristo. Não só tem de reinar nos corações, nas inteligências dos homens, mas mesmo publicamente as leis têm de estar submetidas a Cristo. Então o que vai denunciar é o laicismo. Isto é a peste dos nossos tempos, diz o Papa. E é admirável ver esta exposição que o Papa faz do avanço do laicismo. Estamos no ano 25. Como bem sabeis, veneráveis irmãos, não é num dia que esta praga chegou à sua plena maturação. Há muito estava latente nos Estados modernos. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações. Negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar, de ensinar o gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem à eterna bem-aventurança. Primeiro Cristo, depois a Igreja. Aos poucos foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. Sujeitaram-na em seguida à autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho de príncipes e governos. Houve até quem pretendesse substituir a religião de Cristo um simples sentimento de religiosidade natural. E certos estados, enfim, julgaram poder dispensar-se do próprio Deus
e fizeram constituir sua religião na irreligião e no esquecimento consciente e voluntário de Deus. Como temos visto realmente aplicar-se estes passos que está a citar o Papa. Portanto, Cristo é Senhor da família, da escola, é Senhor dos governos, dos parlamentos, das leis, é Senhor das redações, dos teatros, do cinema, é Senhor de toda a sociedade humana. E aceitar esta tese, gravá-la profundamente nas nossas almas, tal é o significado desta festa de Cristo Rei. Foi instituída com o fim de que hoje, quando os homens não querem saber de Deus, nós proclamemos que Deus tem direitos inalienáveis sobre o homem e o homem tem obrigações para com Deus. Esta é a finalidade desta festa de Cristo Rei. Só que, 40 anos mais tarde, o concílio vai contrariar totalmente esta doutrina. E Dom Marcelo Lefebvre dizia: o auge da impiedade foi quando a própria Igreja, o que queria se passar por ela, adotou no Concílio Vaticano II o princípio do laicismo de Estado. O equivalente à regra da igual proteção do Estado aos adeptos de todos os cultos pela declaração da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é contrária à soberania de Cristo. Devido à liberdade religiosa que é afirmada nos textos do Concílio e que vai contra o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que coloca todas as religiões em pé da igualdade e são concedidos os mesmos direitos à verdade e ao erro, Nosso Senhor Jesus Cristo já não é considerado como a única verdade e como a fonte da verdade. A liberdade religiosa, continuava Marcelo Lefebvre, significa necessariamente o ateísmo do Estado, pois ao professar o reconhecimento, o favorecer todos os deuses, o Estado de facto não reconhece o verdadeiro Deus. Eis aí o que respondemos quando nos apresentam a liberdade religiosa do Vaticano II como uma conquista, como um progresso, como um desenvolvimento da doutrina da Igreja. É o que se pretendeu. Está na linha da tradição. É o ateísmo, por acaso, um progresso? Lembrem-se sempre, a liberdade religiosa é a apostasia legal da sociedade. É isto defendido no Vaticano II. O Senhor dizia que se não estivermos convencidos da divinidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, não teremos a força suficiente para manter os seus direitos. E é o que está a acontecer. Porque isto tem consequências para a moralidade geral, para a moralidade das famílias, para a moralidade do Estado, para a família também dos indivíduos. Não é o que acontece com estas últimas declarações do Papa Francisco sobre os homossexuais? É tal e qual. É uma consequência. Se Cristo não é Deus, não tem direito a reinar, então deixemos passar todo o que é contrário a Cristo. Vai ter direito, as leis contra Cristo vão ter direito a entrar na sociedade. As pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. São filhos de Deus. Possuem direito a uma família. Não se pode expulsar ninguém de uma família, nem tornar sua vida impossível por isso. O que temos de fazer é uma lei de convivência civil. Eles têm direito a estarem legalmente protegidos. Eu defendi já isso. Primeira vez que o Papa defende, pública, abertamente, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Primeira vez que quem é o guardião, o custódio da moral da Igreja, está a favorecer positivamente estas correntes de pensamentos que pretendem justificar um pecado sempre condenado pela Igreja. Em espanhol dizemos uma nódoa, uma mancha mais no tigre. Acho que em português é mais um prego no caixão. O problema é que estamos já à espera da próxima barbaridade. Estamos já à espera da próxima barbaridade. Esta foi uma, mas ainda vamos ter de ouvir outras barbaridades. Não voltemos a esta doutrina
do reinado social de Cristo. E acabo com umas palavras da própria encíclica. Praça a Deus, veneráveis irmãos, que os homens afastados da Igreja, hoje teríamos de dizer também que as autoridades da Igreja, afastadas da doutrina da Igreja, procurem e aceitem para a salvação das suas almas o jugo suave de Cristo. Quanto a nós todos, para cada um de nós, por divina misericórdia, súbditos e filhos seus, queira Deus que levemos este jugo, não de má vontade, mas com prazer, mas com amor, mas santamente. Assim, no decorrer de uma vida pautada pelas leis do reino do céu, recolheremos alegres grande cópia de frutos e mereceremos que Cristo, reconhecendo-nos por bons e fiéis servidores de seu reino terrestre, nos admita depois a participar com Ele da eterna felicidade e da glória sem fim em seu reino celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.